A gente entrou. Tá gravando e agora eu passei para o Luciano o papel de host, de anfitrião, então agora eu vou ficar. Qualquer coisa, o Luciano pode me mandar uma mensagem, mas eu vou ficar na outra mesa, tá? Então, boa mesa para todo mundo, bom início aí de congresso. Obrigado, Ernesto. Professora, me dê só um segundinho só para eu afinar tudo aqui e a gente já começa. Só você está ouvindo, todos estão ouvindo? Quando eu falo com você, estão todos ouvindo? Eu ouço bem. Quer ver? Lucas, está aqui, tudo bem. Ué. Pronto. Agora, da minha parte aqui está 100%, professora. Pode iniciar. Ótimo. O Lucas está sem câmera. Ah, abriu câmera, abre microfone para o Lucas também. Ele está sem microfone. Estou de volta. Acho que tinha caído aqui a transmissão. Acho que pode começar, Lucas. Estamos na hora. 9:04. Ok. Então vamos lá. É porque os problemas técnicos às vezes deixam a gente um pouco perdido, né? Enfim, bom dia a todos. Meu nome é Lucas Fernandes. Desde já agradeço essa oportunidade de poder estar aqui também compartilhando do meu trabalho com os companheiros de mesa, né, nesse evento sobre estudos judaicos, que envolve uma série de interesses diferentes, mas com esse propósito comum, né, de estar compartilhando nossos conhecimentos de pesquisa, e inclusive diante de pessoas tão ilustres e seletas, pessoas que fizeram parte, inclusive, da minha bibliografia de pesquisa, né? A minha apresentação hoje tem um título um pouco provocativo, de que serve um brasileiro, onde eu venho falar sobre algo que eu tenho pesquisado nos últimos anos, né? Desde da minha graduação, mestrado e agora no doutorado. Eu sou da UFRJ, do Núcleo de Estudos Árabes e Judaicos da UFRJ, e queria iniciar minha fala, minha apresentação aqui, colocando justamente esse caso. De que serve um brasileiro? É a frase que o comerciante Marcos Sabah ouviu dentro de um tribunal no Marrocos. Marcos Sabah, um judeu marroquino, residente em Casablanca, ele vai ao CAD local, ao tribunal local, para fazer uma queixa e dar início a um processo, né? O processo era referente a um roubo que ele havia sofrido. Ele era um comerciante de média distância no Marrocos do século XIX, que é a nossa periodização, a partir da segunda metade do século XIX, e como membro da comunidade judaica e também como um comerciante, né, ele era um alvo fácil, frequente, recorrente da criminalidade das estradas daquele país naquele período, né? E ele foi, em uma dessas ocasiões, roubado por um grupo, e ele alega que seu prejuízo foi de 34 mil pesetas, o que teria levado ele, o seu negócio, a uma falência, a falência financeira, por conta dessa tomada de bens, né, desse roubo. Ele usa a palavra roubo de bens no processo, né? Ele passou 4 anos falido financeiramente e tentando recorrer a essa justiça local para receber de volta a sua mercadoria que tinha sido roubada. Esse roubo aconteceu em 1897.
E o que chama a atenção é que no tribunal ele declara que ele conhece quem mandou roubá-lo, ele sabe quem tomou as mercadorias dele. Ele sabe que a pessoa que tomou as suas mercadorias não apenas tinha as mercadorias de sua posse, como também teria condições de restituí-lo. E aí Marcos Sabá fala no tribunal uma acusação direta. O responsável pelo roubo foi Hamed Bel Arbi, que era o próprio governador da cidade de Casablanca. O próprio governador local teria sido responsável pelo roubo das mercadorias de Marcos Sabá. No tribunal local da Justiça Islâmica, o caso foi engavetado e Marcos Sabá, judeu, marroquino, sefardita, ele recorre ao cônsul-geral do Brasil no Marrocos, José Daniel Colasso. Ele recorre ao cônsul-geral brasileiro. A minha documentação, né, a documentação que eu trabalho nessa pesquisa, cita alguns outros casos como esse, né? Casos em que cotidianamente a comunidade judaica no Marrocos, uma parcela dessa comunidade judaica, vai lidar com desafios, com dificuldades, com situações de violência, né? E essa parcela da comunidade vai ser citada nas fontes que estão disponíveis no Arquivo Histórico do Itamaraty, a documentação recolhida pelos consulados, o Consulado-Geral do Brasil em Tânger e os consulados locais em Casablanca, Marrakech, Mazagão, Mogador, El Orais, né? E o que chama a atenção, e por que eu trouxe esse caso, né, para nos provocar a entrar na grande questão, né, é o do porquê desses judeus marroquinos estarem recorrendo a consulado brasileiro, judeu marroquino, nascido no Marrocos, né, exercendo a sua identidade no Marrocos, mas recorrendo à autoridade brasileira. E num estudo contextual dessas fontes, nós percebemos que casos como o de Marcos Sabá não são incomuns nesse período. Aí, entre 1860 e 1906, por exemplo, você tem uma enxurrada de casos de querelas cotidianas que vão ser remetidas ao Consulado-Geral brasileiro justamente por conta desses indivíduos, desses cidadãos, grande parte deles comerciantes, que nasceram no Marrocos, mas que em algum momento da sua vida e carreira migraram para o Brasil, especialmente para a região amazônica do Brasil, e exerceram a sua profissão de comércio em locais do interior do Pará, do Amazonas, desde o início da segunda metade do século XIX em diante, e retornaram para o Marrocos declarando-se brasileiros. Muitos deles adquiriram a cidadania brasileira por meio da chamada grande naturalização que ocorre ali entre os primeiros decretos do Marechal Deodoro, né, que vai considerar que todo estrangeiro residente no Brasil seria considerado brasileiro, a não ser que se indispusesse em relação a isso diante de uma autoridade. É claro que os regatões, os comerciantes, não apenas judeus marroquinos, mas libaneses e outros grupos que estavam no interior da Amazônia, alguns deles, inclusive, não tinham tomado ciência desse decreto, né? Nós sabemos como era a dificuldade de comunicação da capital com aquela região. E mesmo aqueles que tomaram ciência, talvez tenham visto nisso uma grande oportunidade, né? Uma ocasião a ser aproveitada. Uma naturalização, uma cidadania adquirida, que agora não apenas legalizava a sua situação no Brasil, mas que também teria uma grande valia na própria terra natal desses comerciantes, que era o Marrocos. Eles passam, grande parte deles, né, os que aparecem na nossa fonte registra em 1900 cerca de 200 famílias de brasileiros residentes no Marrocos, e dessas famílias de brasileiros, né, apenas alguns indivíduos não tinham origem marroquina, né? Há um censo feito pelo Consulado Geral em 1900, onde esses cidadãos se apresentam com carta de naturalização, né, com documentação, título de eleitor brasileiro, para que lhe seja conferida e mantida a cidadania, né? Alguns haviam retornado ao Marrocos há 10 anos ou mais, 14 anos. Eles aparecem nas fontes citados com nome,
nome da sua parentela, cidade de origem, idade, profissão. E ao retornar ao Marrocos, ou mesmo, como eu costumo trazer esse conceito, né, eles vão passar a participar de não apenas de uma rede, né, mas de uma dinâmica de fluxos e refluxos entre a região amazônica brasileira e o Marrocos. Eles vão, sempre ao retornar ao Marrocos, né, estar diante de um contexto de dificuldades no próprio Marrocos. Né? Esse período da segunda metade do século XIX é o período em que o historiador francês Daniel Rivet vai dizer que havia no Marrocos uma erosão do liame social. Né? Você tem no Marrocos uma desconstrução daquelas instituições tradicionalmente muçulmanas que faziam parte da estrutura política do Marrocos desde o século XV, né? E isso acompanhado, muitas vezes provocado pela crescente e gradativa interferência europeia no território, nas questões internas marroquinas. Você tem a influência inicialmente comercial e política e posteriormente também militar das potências daquela época europeias e ali próximas, né? Como, por exemplo, da Grã-Bretanha no território de Gibraltar, você tem a Espanha, você tem a França também interferindo com seus interesses, de modo que em 1880, né, você tem um tratado chamado Tratado de Madrid, onde em Madrid, né, o que seria uma espécie de chanceler do Marrocos vai se reunir com representantes dessas potências para tentar delimitar a influência da França, da Inglaterra e de outros países que tinham seus interesses comerciais no Marrocos e tentar regulamentar isso. Então, nesse tratado da chamada Convenção de Madrid, que acontece em julho de 1880, vai ser estipulado que os cidadãos estrangeiros no Marrocos, seriam submetidos apenas às suas autoridades consulares. Então, um espanhol, um português, um francês que tivesse alguma querela lá no Marrocos, ele seria julgado apenas pelo cônsul do seu país, enquanto o cidadão marroquino, seja de origem amazigh, muçulmana, árabe, ele seria julgado pela autoridade local, né, pelos tribunais tradicionais. O que acontece é que essas potências, e quem vai assinar o tratado, né, inclui não apenas o Marrocos, que era o país interessado, e Espanha e França, como citamos, mas também outros países como a Áustria, os Estados Unidos, né, que tinham interesses já na região, Portugal, eles vão ampliar essa proteção que era dos seus cidadãos, inicialmente aplicada aos seus cônsules, depois aos seus adidos militares, aos seus representantes militares, e a seguir essa proteção vai se expandir para os comerciantes estrangeiros que estavam presentes no Marrocos. Acontece daí que a comunidade judaica marroquina, especialmente sefardita, urbana, mais ligada ao comércio de média e grande distância, né? E nessa questão da migração interatlântica também, o comércio de longa distância internacional, vai ser uma comunidade preferencial na comunicação, na intermediação entre essas potências estrangeiras e os negócios locais e as autoridades locais, de modo que muitos cidadãos da comunidade judaica marroquina, especialmente sefardita, né, vão ser eleitos, colocados, escolhidos, enfim, vão receber atribuições e receber também a cidadania, uma naturalização, salvo-conduto, e, no termo de época, né, a proteção, vão se tornar protegidos de nações estrangeiras. Não apenas da França, né, inclusive por influência da Aliança Israelita Universal, muito presente em Tetuan, em Tanger, por exemplo, mas também de outros países, outras potências. Né? Você tem uma comunidade norte-americana, quer dizer, naturalizada, que recebe a cidadania e proteção estadunidense. Você tem uma comunidade que recebe a proteção austro-húngara. E esses judeus marroquinos que foram para a Amazônia estavam retornando, faziam essa dinâmica, esse caminho para fins comerciais. Eles vão ter, nessa oportunidade de terem sido naturalizados brasileiros, né, eles vão mobilizar a cidadania brasileira
diante das adversidades que vão surgir na sua rotina, no seu cotidiano de atividades no Marrocos. Você tem vários casos citados nas fontes, como eu falei, fontes que estão sobre a salvaguarda de Itamaraty, e que, apesar de terem sido produzidas pelos diplomatas brasileiros lá presentes, elas trazem recortes, citações e mesmo documentos pessoais que foram redigidos por membros dessa comunidade. Eles se apresentavam como brasileiros, mas sua absoluta maioria nasceram no próprio Marrocos. Após anos morando no Brasil, retornaram ou retornavam frequentemente ao Marrocos. Há passaportes e documentos de alguns que sequer falavam ou escreviam em português. Nós temos documentações de alguns escrevendo em caracteres hebraicos, outros vão falar uma mistura do judeu e espanhol, né? Outros vão se comunicar em francês, como é corrente em algumas, vai ser mais corrente em algumas regiões, como Marrakech, por exemplo. E nós nos questionamos ao longo da nossa pesquisa os limites da identificação dessa comunidade com o Brasil, né? Até que ponto essa cidadania brasileira representava também uma identidade cultural ou era apenas mobilizada de forma tática, né? A gente traz o conceito de tática lá do Michel de Certeau, que vai dizer que aquele que domina um território, ele tem a estratégia, ele controla os recursos, mas aquele que não tem o domínio de um território, aquele que não tem o domínio dos recursos, das situações, ele só pode usar das táticas. As táticas são se apropriar das condições que são colocadas e ver e administrar as oportunidades que surgem diante delas, né? Então, apesar de, ao longo dos séculos, muitos indivíduos e grupos da comunidade judaica marroquina terem servido como o que seria hoje servidores públicos, né, auxiliares dos sultões, dos governadores, apesar de serem comerciantes respeitáveis, Mohamed Kembib, que é um grande historiador marroquino, ele vai dizer que os judeus do Marrocos sempre tiveram num não lugar, né? Eles eram e não eram marroquinos ao mesmo tempo. E quando você tem essa fragmentação do Marrocos, a fragilidade da condição judaica no Marrocos no século XIX, diante do avanço, né? Do avanço das condições do que seria depois a colonização do Marrocos, né? O neocolonialismo de origem francesa, espanhola, né? Vai proporcionar aos judeus marroquinos que migraram ao Brasil e retornaram, né, com essa questão da naturalização, a possibilidade de ter essa salvaguarda, essa proteção jurídica, né? Já encaminhando para o Lucas, final, 5 né? minutos, tá? Ok. Já encaminhando para o final, então nós temos, nesse caso, do Marcos Sabá, o caso em que essa cidadania brasileira ela aparece numa situação de disputa contra o próprio governador local, mas ela não surte efeito, né? Dentre os casos possíveis, eu escolhi esse justamente porque ele mostra os limites dessa cidadania. O governador local ele engaveta a, a questão jurídica e o Marco Sabá apela para o cônsul brasileiro José Daniel Colasso, que na verdade era português, mas exercia essa função como brasileiro, e para o sucessor dele, que também vai estar interferindo e agindo diante das autoridades judaicas em favor do Marco Sabá. O que acontece é que essas questões cotidianas, como assaltos, como questões de disputas comerciais, e mesmo vai ser falado a questões municipais, né? Daniel Rivière vai usar esse termo, as questões municipais vão chegar a instâncias que talvez não deveriam chegar, ou que não chegariam se não fosse a questão dos protegidos da naturalização. Nas disputas comerciais cotidianas, brigas de vizinhos, né? Questão de um que não pagou a dívida com o outro, vai parar na mão do cônsul-geral, do governador, do chanceler, né? Do Ministério das Relações Exteriores, para que seja resolvido. E isso mostra como a importância dessa naturalização, da presença desses naturalizados brasileiros no Marrocos, mas também demonstra a limitação desse recurso e a limitação dessa identidade da comunidade judaica brasileira no Marrocos em 1900 com o próprio Brasil, e o que ainda está sendo construído naquela época, né, que é a noção de brasileiro e de brasilidade. Eu encerro por aqui e desde já agradeço a paciência e me ouvir. Obrigado.
Muito bem, muito interessante. Eu acho que vamos deixar as perguntas para o final, mas é um trabalho bem interessante. O passaporte era a transferências, documentos de transferências, mas vamos deixar as perguntas para o final. E eu vou ter alguma pergunta se dá tempo para você. Vamos passar para o próximo, que é se ele está disponível. Acho que é analise, professora. Analise. Analise não se encontra? Eu não estou vendo ela aqui. Eu estou aqui, professora. Então, analise, você... eu sugiro todo mundo anotar as perguntas, porque depois, no final, vão aparecer, pode ser que apareçam várias perguntas e vão ser administradas de acordo com como vão aparecendo, e talvez não dê tempo para responder todas. Mas agora você está pronta para começar? Eu vou tentar compartilhar a apresentação que eu fiz, só para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Vamos ver se eu consigo colocá-la na tela do início. Vocês conseguem enxergar bem? Sim. Eu posso tentar ampliá-la para ficar um pouco mais fácil. Vou ver se funciona. Para mim está ótimo. Então vamos lá. Então, o título do meu trabalho é De Once a Boca, Percursos da Memória Judaica em Buenos Aires, Argentina. Esse trabalho ele é parte do meu doutorado em Antropologia Social. A minha tese não é exatamente sobre migração, nem sobre construção de espaços judaicos, mas também perpassa essas questões. Parte do meu campo foi feito no Rio de Janeiro, eu terminei meu doutorado na UFRJ, no UniERJ, lá no IFIX. A Mônica Green e Michel German foram meus tutores de mobilidade acadêmica de doutorado. Então, eu peguei um pequeno recorte da minha tese para falar um pouco sobre essa presença, porque também o final do campo foi na Argentina, eu passei um tempo morando na Argentina durante o doutorado, e eu achei muito interessante pensar de que forma a presença judaica na Argentina, ainda que ela tenha se transformado com o passar do tempo, desde o século XIX, ela ainda está muito presente, ela é muito forte, e ela se manifesta não só naquele que é conhecido como o bairro judaico da cidade, mas em outros espaços. Então, eu estou trazendo algumas informações bem básicas, assim, é uma apresentação bastante rápida, imagino que eu não vai levar 20 minutos. A imigração judaica para a Argentina, ela pode ser distribuída ou entendida, né, como tendo 3 ondas, pelo menos, entre o fim do século XIX e meados do século XX, sendo que entre 1889 e 1914 chegaram grupos russos, romenos e turcos, de 18 a 33 poloneses, romenos, húngaros, tchecoslovacos, marroquinos e sírios, e entre 33 e 1960, já no século XX, meados do século XX, alemães, europeus orientais e italianos. Em 34, depois que os movimentos de assentamento agrícola deram não tão certo quanto se imaginava, né? As movimentações elas começaram a acontecer de forma mais intensa, muitos grupos de colonos judeus foram saindo do interior dos assentamentos agrícolas e tomando conta do espaço urbano. A população de judeus em Buenos Aires era de 131 mil pessoas em 34, e as colônias agrícolas já havia caído essa população para pouco mais de 30 mil pessoas. E no início dessa ocupação dos territórios agrícolas, ela chegou a ter 80 mil pessoas em alguns momentos. Quando, então, os grupos judaicos imigrantes começam a se organizar na cidade, né, se organizam tanto em sociedades comerciais, sindicatos, associações culturais também, começaram a impulsionar, então, a vida da capital argentina, e entre 1880 e 1910, a cidade já tinha passado por muitas mudanças, né, muito por conta da imigração externa, e claro que esses movimentos migratórios não eram restritos a judeus. Desculpa que tem um barulho de helicóptero aqui, gente. Então, essas informações, elas são, principalmente, né, o que eu estou usando aqui de referência é o livro do Feinstein, de 92, que é a História dos Judeus Argentinos, que é provavelmente uma das maiores obras a respeito da imigração na Argentina, especialmente na capital, mas também em outros territórios e províncias. Então, ele diz que à medida em que eles foram buscando espaço para trabalhar, foram criando também espaços de sociabilidade, e se organizando em regiões que ficaram conhecidas dentro da cidade como guetos abertos, né, ou os bairros judeus.
Esses territórios eram distintas localidades, né, com distâncias diversas, alguns mais próximos, outros mais distantes, e acabaram conformando toda a presença judaica na capital argentina, que preserva ainda no século XXI as marcas dessa ocupação. Os principais bairros de presença judaica em Buenos Aires, na época em que o Fallenstein está escrevendo e retomando esse processo histórico de ocupação, eram Once, Vila Crespo, Flores, Boca e Barracas, Constituição, Barrio Norte e Belgrano. Vou falar um pouco, então, de como é que estava conformado e como é que foram sendo construídos também os espaços, né, não só de presença religiosa judaica, mas outros também, né, especialmente comerciais. Depois, quando eu chegar nas fotos, vai ficar um pouco mais fácil de entender. Antes dessa distribuição, então, a maior parte da população judaica de Buenos Aires estava localizada nos arredores da Plaza Lavalle, que é em torno do que hoje é a Calle Libertad. Nessa rua foi construída em 1897 a sinagoga da Congregação Israelita, o Templo Libertad, que é onde também funciona o maior museu judaico da Argentina. É interessante dizer que essa região ainda é uma região nobre, né, onde está o Teatro Colón, uma região bastante central da capital da Argentina, e a Sinagoga da Cira, ela é o maior templo judaico da Argentina toda, um dos maiores do mundo, e ele acabou abrigando, então, o acervo do Museu Judaico, que é principalmente um museu de acervo sobre imigração e sobre costumes, né? Então, infelizmente não coube aqui imagens do museu, mas é bem interessante de se conhecer e de fazer uma visita. As alterações urbanas transcorridas em Buenos Aires fizeram com que, contemporaneamente, El Once seja conhecido oficialmente como o bairro judeu da cidade. E é assim que ele é tido, né? É muito fácil de perceber, caminhando pelas ruas em direção a ele, depois da sede da AMIA, enfim, em direção à região norte, o quanto a presença judaica é marcante ainda naquela região. O início da ocupação do Once, então, se deu pelo aumento dos preços nas moradias e terrenos na região mais nobre, né, que era então ocupada na Plaza Lavalle, Avenida de Maio, e onde está a Calle Libertad hoje, que provocou esse deslocamento para a região norte. O Once foi o bairro que apresentou, então, naquela época, as melhores condições para que fosse possível continuar exercendo as atividades culturais, religiosas e também comerciais, e morar onde os imigrantes pudessem morar de forma a poder pagar pelos custos dessa moradia. Esse movimento de imigração interna durou mais ou menos de 1907 até 1925. Posteriormente, já no século XX, né, nos anos 80, 90, houve novos movimentos de imigração interna em Buenos Aires por conta de outras alterações econômicas na cidade e no país especificamente. Então, houve novos movimentos migratórios, mas esse recorte aqui trata mais especificamente desse momento. O Fallenstein fala, então, né, a respeito dessa ideia desses guetos abertos, dizendo que a concentração das famílias judias no Once dava a esse bairro, né, as características de um gueto aberto, respeitando um pouco os moldes europeus de grandes concentrações em alguns bairros de algumas cidades da Europa de imigrantes, né, não só judeus, mas aqui no caso de judeus. E então ele diz que esses bairros respondiam às necessidades dos imigrantes numa linha tradicional, de manter a vida cotidiana e tentando mitigar, reduzir os traumas da aculturação, da integração e dos próprios conflitos, né, das diferenças culturais e também linguísticas. Havia uma rede protetora, então, né, entre essas pessoas, e o Once foi capaz de garantir as afinidades culturais, a proximidade aos potenciais empregos e empregadores, e também a possibilidade de comprar comidas tradicionais, né, acessar a comida kasher, e também ações culturais, atividades culturais que lembravam, de alguma forma, remetiam aos lugares de origem desses imigrantes. Por sua vez, do outro lado da capital, né, eu coloco do outro lado, porque, enfim, quem conhece Buenos Aires sabe que o bairro da Boca é um bairro periférico, fica na região portuária, né, na antiga região portuária, que ainda funciona, de certa forma, como carga e descarga sobretudo de cargas mesmo, né, não mais de desembarque de turistas ou coisas assim, porque há uma outra região para isso. O bairro da Boca tem esse nome porque fica localizado junto à boca, ou à foz do rio Riachuelo, e ele ficou conhecido até mais ou menos meados do século XX, essas datas não são muito precisas, né, como o bairro polaco, porque havia um grande número de imigrantes do leste da Europa ali,
não só da Polônia, mas muito essa alcunha, né, do polaco, como qualquer um que viesse, podiam ser húngaros, podiam ser de outras regiões, até da Rússia, mas eram todos tidos como polacos, né, então ele era conhecido como esse bairro. No bairro da Boca estão situados 2 pontos turísticos importantes em Buenos Aires, que é o Estádio da Bombonera e a Cais de Caminito. Não são os 2 únicos pontos turísticos, mas são os mais importantes. A ponte de Avellaneda, que ligava anteriormente a província de Buenos Aires, a capital da província de Buenos Aires até a cidade de Avellaneda, ela está desativada, mas ela também é um ponto turístico que foi restaurado e é bem importante. A conformação turística da Cais de Caminito não permite saber que ali, outrora, havia bares de marinheiros, casas de prostituição, casas de jogos, sindicatos, albergues e hospedarias com alimentação para imigrantes. Uma das coisas que chamou bastante a minha atenção, conversando com as pessoas na região da Boca, é o quanto as casas que são reproduzidas, né, os pequenos sobrados que são reproduzidos na Cais de Caminito, elas reproduzem as casas e sobrados das avenidas principais desse bairro, reproduzindo um pouco essa memória do tempo da imigração e caminhando pelo bairro, também não cabe aqui, porque, enfim, é só realmente, como eu já falei, um pequeno pedaço de minha tese, e nela tem só da Argentina mais de 100 fotos, não caberia, né? Mas é interessante perceber, por algumas fotos que eu trouxe aqui, o quanto a restauração parcial de alguns sobrados ainda remete a essa memória do tempo da imigração. Então, como eu estou dizendo, né, contemporaneamente, o bairro da Boca mantém algumas características da época em que se situa a minha pesquisa. A minha pesquisa inicia mais ou menos em 1890, ainda que haja alguns eventos nela de 1860, e termina aproximadamente em 1940. Durante a pesquisa de campo, eu encontrei uma hospedaria de imigrantes e marinheiros que é exatamente igual às que são descritas na literatura anteriormente. E é uma edificação que ela é marcada pelo tempo, é uma edificação bastante precária, fica numa esquina, e tem uma faixa pendurada nela, né, indicando que é um local de acolhida de imigrantes e um restaurante comunitário, algo que era muito comum no final do século XIX, e que também acolhia marinheiros que estavam em trânsito e outras pessoas. Nas principais vias do bairro é possível encontrar até hoje construções com balcões de grades finas e pequenas varandas, como eram as residências de imigrantes judeus no início do século, segundo os registros da literatura. Boa parte das construções ali foi restaurada nos andares térreos, e algumas também em sua fachada nos andares altos, mas têm em comum as datas de construção. Quase todas elas carregam nas suas fachadas as datas, né, de quando foi edificado. Então, é impossível encontrar ainda hoje sobrados de 1929, de 1930, de 35 e datas posteriores e também anteriores, algumas de 27, outras de 25. Então, o que é mais importante, que eu mais queria demonstrar, é o quanto Buenos Aires mostra de uma forma muito explícita a presença judaica e essas marcas, né, que os próprios interlocutores da minha pesquisa liam como marcas de coragem e resistência, né, congregando, então, museus judaicos, sinagogas, sinais de um tempo que remete ao início da imigração, a passagem de prostitutas europeias de muitas origens, né, também especialmente no bairro da Boca, mas não só, a presença de comerciantes e artistas judeus, né, também músicos, professores, e as demonstrações de antissemitismo ao longo do tempo, né, na região a caminho do Once, como eu já citei, onde está a sede da AMIA, que é a Associação Mutual Israelita da Argentina, que foi, enfim, né, todos sabemos do atentado, ainda há, né, muitas marcas de precaução e de cuidados, né, a polícia faz a guarda da sede da AMIA, assim como de outras sinagogas, sempre tentando evitar que essas questões aconteçam. Ainda há muitas manifestações antissemitas na Argentina. Durante o meu campo eu presenciei dentro do metrô, inclusive, o que foi bastante chocante para mim, assim, mas, enfim, essas marcas estão na cidade desde a área mais nobre até a mais periférica, como eu busquei demonstrar. Eu tenho algumas imagens, não são muitas, como eu já disse, né, por conta do tempo mesmo disponível para fazer a apresentação. Esse é o Gran Templo Passo, que fica no Once, a terceira maior sinagoga da capital da Argentina, ficando numa ruazinha muito pequena dentro do bairro Once, cercada por comércios e muitas lojas de artigos judaicos, como a gente pode ver na próxima foto. A Razofrim Judaica é a maior delas, né? Por essa foto não dá para ter uma dimensão, mas ela é uma loja muito grande, e ela tem desde literatura judaica, artigos religiosos, artigos para festas e outros, né? Enfim, ela é bastante frequentada e é um lugar muito tradicional.
Também no Once, né, dentro do shopping de Abasto, que é o maior shopping da região, tem o McDonald's Kosher, tem alguns no mundo, né, sobretudo em Israel e em Nova York, e fora desses lugares, o único que existe é esse em Buenos Aires. Ao lado dele tem uma empanaderia, né, empanadas são comida típica da Argentina, também existe uma empanaderia kosher do lado dele. No bairro da Boca, então, eu trouxe algumas imagens sobre os espaços que eu falei como pontos turísticos, né, especialmente o estado da Bombonera, que é o da Boca Juniors. Esses são os sobrados que eu cito que foram parcialmente restaurados, então alguns passaram por restaurações um pouco mais intensas, outros menos, né, mas eles conservam, então, essa característica arquitetônica, e alguns deles sequer foram restaurados, né, não tem nenhuma imagem aqui desses, mas dá para ter uma ideia do que eu tô citando. E esse é o restaurante comunitário, como eu disse, é uma construção bastante antiga, né? Na frente dele tem uma oficina de automóveis. Eu conversei com um senhor que estava na frente dessa oficina, e ele me disse que essa é uma hospedaria e restaurante comunitário que abriga imigrantes, e me disse ele que ela está aí desde o início do século XX, que é o mesmo lugar, já passou por algumas mudanças, foi ampliado, foi restaurado, mas continua funcionando. E hoje esses imigrantes têm outra conformação, né, até porque os movimentos migratórios contemporâneos também atingiram a Argentina, então tem grandes ondas, né, de imigrantes e refugiados haitianos, senegaleses e de outros lugares, venezuelanos, que acabam buscando refúgio na Argentina e acabam sendo acolhidos também nesses espaços, como outrora foram os imigrantes do leste da Europa, sobretudo os judeus. Era isso. Muito obrigada pela oportunidade e pela atenção. Muito bem, muito interessante. Então, antes vimos do Marrocos, agora da Argentina. O próximo, por favor, anotem as perguntas, porque eu estou vendo que, como nós somos 5, espero que tenha tempo para perguntas no final. Agora, eu gostaria de saber se a Maria Alice se encontra. Espera aí. A próxima pessoa que tem que apresentar é sobre a Jordânia, sobre Egito e Jordânia. Nós estamos num eixo bem... Luciano, cadê a próxima? Oi, professora. A Maria não entrou aqui. Não está na sala. Não está na sala. Puxa, Talvez a gente pode ir para o próximo, e se ela entrar, a gente encaixa ela, né? Próximo aqui é o Flávio. Sim, a próxima é o professor Flávio. Tá bom. E tudo bem, temos tempo de sobra. Então, tudo bem, professor Flávio, o senhor está pronto? O senhor pode entrar? Estou pronto, sim. Bom dia. Bom dia. Bom, bom dia mais uma vez. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Queria parabenizar tanto a Annelise quanto o Lucas, né, que me antecederam aqui. Eu achei super interessante as falas dos dois. E eu sou um pouco aqui um estranho no ninho, porque eu não sou propriamente da área de estudos judaicos, né? Eu trabalho com história dos Estados Unidos e fiz um texto, né, que eu vou apresentar aqui uma parte dele, sobre o sionismo nos Estados Unidos. E esse texto ele surgiu a partir de uma experiência pessoal minha, né? Numa temporada que eu passei lá, eu entrei em contato com várias pessoas, né, da comunidade judaica, particularmente de Michigan, e para mim esse contato com essa comunidade judaica me produziu um certo estranhamento, né? Pelos contrastes, pelas diferenças que eu senti dessa comunidade judaica, né, dos Estados Unidos, não só de Michigan, também um pouco de Nova York, de Washington também, mas mais de Michigan, né? E a comunidade judaica aqui do Rio de Janeiro, onde eu vivo. E duas coisas me chamaram a atenção, inicialmente. Primeiro, é que essas comunidades judaicas nos Estados Unidos me pareceram muito mais vamos dizer, progressistas, né,
do que a comunidade judaica aqui do Rio de Janeiro, né, que me pareceu, a experiência que eu tenho, né, que ela é muito mais conservadora. E o segundo aspecto é que a relação dos judeus americanos que eu conheci, né, com Israel e com o sionismo também é muito mais, vamos dizer, crítica do que a minha experiência aqui no Rio de Janeiro. Esse foi assim o meu impulso inicial, né, o que me provocou um pouquinho a tentar entender um pouco melhor a comunidade judaica e o sionismo nos Estados Unidos. Então, a partir desse estranhamento inicial, eu comecei a ler sobre imigração judaica para os Estados Unidos, comecei a ler sobre sionismo nos Estados Unidos, comecei a ler também sobre o posicionamento político, né, dos judeus norte-americanos, e a partir dessas leituras eu cheguei a um filósofo americano chamado Horace Karen, que era um intelectual, né, público muito importante nos Estados Unidos na virada do século XIX para o XX, e ele foi um dos responsáveis, um dos responsáveis, vamos dizer assim, pela configuração política do sionismo americano no início do século XX, né? Então, eu vou fazer uma pequena discussão sobre o sionismo nos Estados Unidos, a comunidade judaica nos Estados Unidos e sobre o Horace Karen. Claro que tudo muito brevemente, né? Mas depois, se a gente tiver tempo para conversar, seria ótimo, né? Eu só vou dar alguns dados iniciais para mostrar, para evidenciar esse posicionamento político da comunidade judaica, dos judeus americanos de modo geral, num espectro político que nos Estados Unidos é nomeado como liberal, né? Nos Estados Unidos, liberais são aqueles mais progressistas, os que defendem as liberdades individuais e os que defendem também alguma intervenção do Estado na economia, né? No vocabulário político americano, liberal tem um sentido diferente do que tem aqui no Brasil. Então, só para dar alguns dados, né? Em 2013, por exemplo, 70% dos judeus americanos, isso são pesquisas de opinião do Pew Institute, de várias instituições de pesquisa, né, de opinião, que convergem mais ou menos nesses números. Então, cerca de 70% dos judeus americanos, por exemplo, são favoráveis ao casamento de pessoas do mesmo sexo. É uma percentagem muito superior à média nacional americana. Em 2018, 70% dos judeus americanos eram favoráveis ao controle de armas, né? Ao questionamento da segunda emenda que permite, teoricamente, a posse, aporte e o porte de armas. Em 2016, 61% votaram na Hillary Clinton, contra 17% no Trump, né? Em 2019, 53% se declaravam democratas, contra 14% que se declaravam republicanos, né? Então, o Milton Himmelfarb, que foi durante muitos anos na direção do American Jewish Committee, ele tem uma frase famosa que diz o seguinte: os judeus americanos, eles ganham como episcopais, ou seja, eles são basicamente de classe média, mas votam como porto-riquenhos, votam no Partido Democrata. E, nesse sentido, os judeus americanos eles são uma exceção entre todos os grupos étnicos, né, americanos ou religiosos que ascenderam socialmente no pós-Segunda Guerra, que é o caso dos judeus. Eles foram os únicos que continuaram votando majoritariamente no Partido Democrata. De modo geral, a ascensão social de vários grupos étnicos os levou para uma proximidade maior com o Partido Republicano. Os judeus são a exceção. Eles ascenderam socialmente, foram morar nos subúrbios, né, como boa parte da classe média que ascendeu no pós-Segunda Guerra Mundial, mas permaneceram votando no Partido Democrata e até hoje votam no Partido Democrata. A um ponto tal que eu tenho aqui uns números interessantes, não sei se eu vou achar agora, mas tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado americano, o Partido Republicano quase não tem judeus, senadores e deputados,
e o Partido Democrata tem vários senadores e vários democratas, vários senadores e vários deputados judeus. Onde que está a origem, né, desse liberalismo americano, dos judeus americanos? Né? Isso aí é uma discussão historiográfica, uma discussão sociológica, que a gente pode, eu não vou fazer aqui, senão não vai dar tempo de eu apresentar aqui o argumento, mas a gente pode fazer essa discussão depois, se vocês tiverem interesse. Né? Mas a minha proposta, né, é que esse liberalismo dos judeus americanos ele tem a ver com a própria inserção dos judeus americanos no debate sobre a imaginação nacional, né? Como os judeus se tornaram americanos. Porque os judeus imigraram para os Estados Unidos no momento em que, na virada do século XIX para o XX, no momento em que o que era ser americano estava em disputa. Né? A imaginação nacional americana, para usar o termo aqui do Anderson, né? Ela estava em disputa. Ou seja, a emancipação, o fim da escravidão, né, em 1865, e a grande imigração que se seguiu, né, nas últimas décadas do século XIX, as 2 primeiras décadas do século XX, colocou em questão esse grande debate do que era ser americano. E para utilizar um pouquinho aqui a conceituação do Hans Kohn, que é um teórico, né, da questão nacional, havia, então, nos Estados Unidos, 2 grandes concepções de nação. Né? Havia uma concepção racial de nação, que definia a nação americana como branca, anglo-saxã e protestante. E havia, de outro lado, uma concepção cívica de nação. Né? Aqueles que defendiam que a nação americana era formada por todos aqueles que compartilhavam os valores americanos. A república, a igualdade, a liberdade, o individualismo. Né? Esses grandes valores que estavam escritos na Declaração de Independência, na Constituição. Então, havia esse embate entre os nativistas, né, que são aqueles defensores da ideia de nação racial. Talvez a gente conheça, eram vários grupos, né, que eram defensores dessa concepção. Talvez o que a gente conheça melhor entre os nativistas seja a própria KKK, né, a Ku Klux Klan. Mas havia diversos grupos nativistas nas universidades, na imprensa, em diversos movimentos sociais, e que defendiam o fim da imigração, defendiam a segregação racial, né, dos negros no Sul, etc. E, do outro lado, havia aqueles que defendiam que a nação americana não tinha como sua matriz básica a questão racial, mas a questão cívica. Os judeus americanos, que estavam imigrando para os Estados Unidos nesse momento, e o Horace Kallen, que é o intelectual que eu estou estudando um pouco, né, é um desses, ele defendia justamente que a nação americana era formada por valores cívicos e não raciais. Evidentemente, porque se fossem valores, né, raciais, eles próprios, os judeus, não teriam como se integrar àquela nova nação. Né? Então, o Kallen, ele era um defensor da concepção cívica de nação. E ele fazia, e nessa defesa dele, da nação cívica, ele acabou entrando em choque com outro intelectual judeu também importante, que era o Israel Zangwill. O Israel Zangwill, talvez vocês tenham ouvido falar, ele era um teatrólogo, na verdade ele era inglês, mas passou um tempo nos Estados Unidos. E o Kallen e o Zangwill, eles, muito embora ambos se colocassem no campo, né, da imaginação nacional cívica, eles divergiam num ponto fundamental. O Zangwill achava que a nação americana ela era o que a gente chama de um cadinho de raças, né? um melting pot, né? o caldeirão, né? Em que todo mundo ia chegar nos Estados Unidos, ia se amalgamar, e daí resultaria um novo homem, o homem americano. Né? O Kallen, ele divergia do Zangwill, dizendo o seguinte: esse amálgama que o Zangwill está defendendo, essa americanização dos imigrantes, na verdade, isso significa uma homogeneização dos imigrantes, né?
e os imigrantes vão ser homogeneizados a partir da cultura dominante, a cultura anglo-saxã. Então, ao melting pot do Israel Zangwill, o Horace Kallen ele defendia o chamado pluralismo cultural. Ele dizia o seguinte: cada grupo de imigrantes chega aos Estados Unidos e traz a sua contribuição cultural, linguística, religiosa, e, na verdade, ele não se amalgama. Ele mantém as suas características, mantém as suas particularidades, e ele comparar, e é isso que ele chama de pluralismo cultural. Os Estados Unidos são uma sociedade plural. E ele comparava esses diversos grupos étnicos, né, a uma grande sinfonia, né? Cada grupo étnico toca um instrumento diferente, tem um timbre diferente, né, mas todos eles juntos, eles estão a serviço da grande sinfonia nacional americana. Então, ele fazia um pouquinho a comparação da nação americana a uma grande sinfonia, formada por diversos timbres, diversos grupos nacionais, diversos instrumentos, portanto. Nessa grande sinfonia, os judeus tinham um papel, uma posição muito particular, né? Porque grande parte dos judeus nos Estados Unidos, já no início do século XX, e o Kallen escreve, né, o texto básico dele sobre essa questão em 1909, né, grande parte dos judeus americanos já são judeus de origem russa, né, do Império Russo. Porque a migração judaica, só um parênteses, a migração judaica para os Estados Unidos é muito diferente da migração judaica para o Brasil, né? Assim, em meados do século XIX, já havia mais de 250 mil judeus nos Estados Unidos, e a maioria esmagadora deles era de judeus da Europa Central, né, de língua alemã, que acabaram formando, vamos dizer assim, a elite da comunidade judaica. Depois vieram os judeus do leste europeu, aí vieram cerca de 2 milhões. Os números né, tem problemas da contagem desses números, mas seja como for, a grande maioria dos judeus no início do século XX nos Estados Unidos já era de judeus russos. E quando veio a Primeira Guerra Mundial, né, ficou muito claro que os judeus formavam um grupo étnico muito particular, porque, muito embora eles fossem de origem russa, eles não tinham nenhuma ligação, nenhuma lealdade com a Rússia. Porque, por razões óbvias, né? Os pogroms, né? As leis de maio de 1881. Né? Então, assim, ao passo que, por exemplo, os americanos de origem inglesa, os americanos de origem italiana, os americanos de origem alemã, e por aí vai, eles tivessem uma velha pátria com a qual eles pudessem se relacionar, né? Os judeus não tinham. A Rússia, para eles, não era uma referência. Né? E nisso havia, então, o risco dos judeus se encaminharem pelo caminho do Zangwill, do melting pot, deles se assimilarem na sociedade americana e perdessem a sua identidade própria. Né? E é aí que o Horace Kallen ele vai se direcionar para o sionismo. Né? Ele diz o seguinte: os judeus precisam ter um centro, né, irradiador da sua cultura, que sirva de inspiração para que eles continuem mantendo a sua identidade nos Estados Unidos. Né? Assim como os americanos de origem alemã têm a Alemanha como referência, os judeus precisam ter também um lugar onde eles possam, do qual eles possam se inspirar e continuar alimentando a sua própria cultura. Então, ele vai construir um tipo de sionismo mais próximo ao sionismo do Ahad Ha'am, mais próximo da visão da Palestina como centro cultural de radiação da cultura judaica, do que propriamente do sionismo político do Herzl. Porque, em momento algum, ele imagina que os judeus americanos vão se dirigir para a Palestina. Né? O que na concepção dele, os judeus americanos precisam ser sionistas para serem melhores americanos, né? Para terem o seu instrumento nacional mais bem afinado, para poderem participar dessa sinfonia nacional americana. E, com isso, ele vai construir
vai ser um dos grandes alicerces, né, do chamado sionismo americano, que é um sionismo muito próximo do liberalismo americano, é um sionismo muito mais ligado à ideia de reforma social, de direitos individuais, né? Então, o sionismo americano ele vai caminhar em convergência com a tradição liberal dos Estados Unidos. Então, é essa convergência de ideia cívica, de nação americana, de liberalismo e de um sionismo. Já estou então, pode estar um pouco confuso, mas depois a gente esclarece melhor as questões, né? Então, só para encerrar, essa convergência, né, de liberalismo americano, concepções cívicas de nação e sionismo como forma de dar um timbre para a nação americana dentro dos Estados Unidos, que vai conformar o sionismo americano. O sionismo americano, só para finalizar mesmo, né, nesse sentido, ele é muito diferente do sionismo europeu, né? O sionismo americano ele é um sionismo. O Jeffrey, um historiador americano, diz o seguinte, que o sionismo americano ele é um sionismo empresarial. A ideia do empresário do teatro italiano, né? O sionismo americano ele é um sionismo que procura dar apoio, inclusive financeiro, à construção, né, de um lar nacional, depois do Estado Nacional Judaico na Palestina, mas para que outros se dirijam para lá. Os americanos, os judeus americanos, não vão morar em Israel, né? Os judeus Professor americanos... Flávio, 5 minutos, tá? Tá legal. Os judeus americanos eles apoiam Israel, mas eles permanecem americanos, né? E o sionismo se tornou, no pós-Segunda Guerra, uma forma de distinção étnica dos judeus americanos, né? E justamente por essa associação entre sionismo e liberalismo nos Estados Unidos é que diversos autores e diversas pesquisas de opinião também apontam para uma erosão do consenso sionista nos Estados Unidos nos dias de hoje, né? Alguns autores, né, eles indicam particularmente a vitória do Likud, do partido Likud, nas eleições de Israel em 1977, como ponto de inflexão em que esses judeus americanos sionistas e liberais vão começar a se distanciar, ou pelo menos a ter uma visão mais crítica do Estado de Israel, né? Porque nesse momento Israel começa a colonizar mais sistematicamente a Cisjordânia, começa mais sistematicamente a ocupação militar da Cisjordânia, começa a crescer também uma influência do judaísmo ortodoxo dentro da sociedade israelense, e esses judeus americanos, mesmo sionistas, informados, né, pela tradição liberal americana, começam a produzir um certo desconforto em relação a Israel e, portanto, esse grande consenso sionista que teria atingido seu ápice, né, entre a Guerra dos 6 Dias, em 67, e a Guerra do Yom Kippur, em 73, ele começa a erodir, né? E não por acaso, nos últimos anos, o campo do sionismo americano ele tem sido ocupado crescentemente por atores não judeus, né? Em particular o sionismo evangélico, né, dispensionalista. Então, hoje em dia, o sionismo nos Estados Unidos ele é fortemente influenciado por igrejas evangélicas dispensionalistas e menos associado, né, ou com peso relativo menor de grupos judaicos. Bom, era isso. Não sei se ficou claro, se eu falei muito rápido, mas eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez e depois a gente pode esclarecer algumas questões se tivermos tempo para isso. Obrigado. Sim. Muito interessante. Eu acho que depois eu posso discutir com você, não nas perguntas, mas sobre um tipo de criptocionismo. Quer dizer, o sionismo judaico-americano veio através do sionismo, do melting pot, que não é uma plural, quer dizer, não homogeneiza a comunidade americana, que é pluralizada, mas polariza em diferentes identidades, né?
Então, aí o judeu pega Sion, lá não tem Roma como centro, porque é um país de origem protestante, mas é interessante, tem muito material aqui. Mas agora eu gostaria de ver se faltava uma pessoa, eu acho que ela entrou, não? Que é a próxima, que seria... A Maria Clara, né, professora? Ela não ela entrou ainda. Pelo menos não apareceu para entrou. mim aqui. Então, eu posso apresentar agora, ou podemos... Então, eu apresento agora e depois se fazer as perguntas. Se ela chegar até no meio das perguntas, eu sugiro interromper as perguntas e deixar ela apresentar, mas eu, de repente, não sei. Tá bom. Eu vou ficar de olho aqui, eu aviso, tá, professora, se eu haver aqui. Porque acontecem problemas técnicos. Eu estava num outro congresso, alguém não conseguiu entrar na primeira hora, ficou desesperado e depois acertou a internet. Então, não dá para entender o que está acontecendo com ela, mas tudo bem. Eu vou tentar agora share the screen. Eu estou acostumada não com o Zoom, com o Google Class. Mas, espera aí. Share screen. Vai nela. Share screen, essa aqui. Share. Agora, só um instante. Não sei, não está entrando a minha. Eu estou vendo a sua aqui. Sim, só que eu não consigo rolar. Eu não consigo rolar. Eu não consigo rolar os slides. Vou tentar outra share screen. Puxa, justo eu emperro com new share. New share. Para nós tem aparecido aqui, professora. Talvez tente ampliar a apresentação. Eu não consigo ampliar. Eu não consigo ampliar a screen que eu estou share. Vou tentar ampliar. Consegui alguma coisa, tá. É que eu quero que fluam os slides, não pelo lado, né? Mas se não... Desculpa. Acho que foi. Eu acho que foi. Foi. Tá. O meu tema, o tema que eu propus apresentar, ele lida também como o professor Flávio Limonsi, como de todo mundo, porque eu percebi que o primeiro que apresentou, o Lucas, está de parabéns, porque entra fatores que eu trabalho com ele sobre migrações, globalização, aí entrou como não dava, os judeus eram segunda categoria nos tribunais islâmicos, de uma maneira ou outra, eram tribunais islâmicos, se bem que o rei no Marrocos dominava, aí eles foram procurar os direitos deles como brasileiros, um tipo que a globalização, as migrações levaram também às leis, digamos, civis, porque as brasileiras eram consulares, para procurar justiça para os próprios negócios. Aqui entra as identidades, as migrações, a construção de identidades, como o professor Flávio Limonsi estava falando do sionismo, que parece um criptocionismo, tem muito do sionismo protestante que sustenta grande parte de Israel. Seria uma referência a Israel para os judeus, né? São americanos, mas tem Israel como referência de identidade, mas depois teve em contraposição a essa linha, tem a ortodoxia. Por que eu estou falando isso? Eu vou ligar com a minha apresentação. Tem a ortodoxia que tem outra simbologia, outro universo simbólico judaico, muito mais literário e que desintegra Israel, o sionismo como país, o sionismo ligado ao país de Israel, como depois foi pego, é complicado, professor Flávio Limonsi, por isso que eu percebi também, quando trouxe melting pot e noções de sionismo, o que seria o sionismo? Então, tem uma fonte religiosa, simbólica,
mas é uma ideologia, como tem os vários ismos, e que depois colocou uma referência para os judeus americanos, né? Americanos judeus, ou judeus americanos, americanos judeus com Israel. Então, eu trouxe isso, eu senti a mesma complicação que o professor Limonsi, mas eu tenho esse problema também quando eu discuto sobre identidades. Então, eu falo peregrinação e turismo. Eu não quero apelar para Bauman, que se sentiu sempre o eterno peregrino. Bauman é um sociólogo moderno judeu, falecido há um tempo, escreveu muitos livros sobre identidade. Então, ele se sentia a identidade peregrina do judeu que não tem lugar. Então, é peregrino que vai para lá e para cá. Então, o termo peregrinação é usado em base com origem religiosa, origem do sacro. Tem as romarias para Roma. Isso é do catolicismo, já que eu estou no Brasil, estou usando essa referência. Mas tem as peregrinações judaicas, já volta desde... Eu recebi um artigo para ler sobre as peregrinações no Pentateuco. Então, peregrinação é um termo que se associa a migrações e se associa ao contexto religioso. Se eu falar das peregrinações, as festas que se vai para Jerusalém, para o Templo de Jerusalém, se faz a peregrinação, se fazia na época do Templo, que é Páscoa, Pesach, Shavuot e Sukkot, que está ligado também com... Tem ciclos agrícolas, mas eram festas que se falavam, se subia, as pessoas iam para Jerusalém. Isso, inevitavelmente, aquecia o mercado. Quer dizer, aqui a ligação, o que eu falo? Israel, primeira coisa, vamos voltar à identidade. Israel, agora no contexto geopolítico, lá no círculozinho, vocês estão vendo que é bem pequeno proporcionalmente. Eu peguei que não dá nem para ver as grandes divisões, dá para ver, da Cisjordânia, Judéia. Olha, problema de identidades. Aqui, desde quando é chamada Cisjordânia. Era Jordânia, Cisjordânia. O que era a Palestina em si? Não vamos misturar com a identidade dos filisteus e da Palestina romana, que foi nominada para suprimir os nomes Samaria e Judéia. Então, aqui tem as identidades que vão a referências simbólicas, religiosas, sacras e a contextos posteriores geopolíticos. Embaixo eu coloquei um mapa assim territorial, também dá para ver um pouco onde seria a dita Cisjordânia, que é a Judéia, e a Samária. Depois tem o mapa da Holy Land e o mapa de Israel. Tá? Porque eu coloquei esses mapas porque quando eu estava na Jordânia, eu percebi muito interessante. O mapa da Jordânia nas escolas, eu comprei um livrinho, mostra a Jordânia e Israel como um espaço só territorial. Não reconhece Israel. Escreve assim como o israelita escreve alguma coisa sobre Israel, mas eles ligam, porque a idealização desse mapa era mostrar os lugares históricos. E os lugares históricos se misturam o histórico com o sacro. Então, a tradição de cada um que trazem contradições culturais e contradições nas próprias tradições. Mas agora vamos em frente. Esse trabalho fala sobre identidades, peregrinos e turistas. Os turistas, existem as peregrinações. Se as peregrinações são migrações, eu posso traçar as migrações, o objetivo das migrações. Tem migrações a trabalho, tem migrações religiosas, então eu poderia chamar o turismo religioso. Então eu falo, esse trabalho propõe refletir sobre referências míticas. Por que míticas? Eu vou falar que em tal lugar está enterrado o Arão da Bíblia, em Oraar. Se passa pela Jordânia, se vê uma montanha altíssima, lá em cima tem um monastério, se fala lá é o túmulo de Arão. Foi passado por tradições. Depois se chega em Har Nevo, se chega onde está Moisés. Moisés, em si, não se sabe se está em cima, embaixo, na própria tradição das escrituras hebraicas, não fala exatamente onde que está, mas é muito interessante, porque quando se está naquele lugar, se enxerga até a torre da Universidade Hebraica,
em Jerusalém, se o dia está limpo, se o dia está limpo. Quer dizer, as distâncias são muito pequenas. Mas por que eu falo isso? Propõe refletir sobre as referências míticas. Míticas porque trazem textos, não são referências tão arqueológicas. Arqueológicas, eu posso falar em Jerusalém, do Segundo Templo, posso falar de alguns outros lugares, de Hebron, que tinha as pedras de Herodes. Então, mas aí tem as referências míticas, arqueológicas e sagradas, e tradições religiosas bíblicas e judaicas. Não, eu vou me ater, eu vou me ater à parte judaica, se bem que a Terra Santa é Israel, né? Então, eu falei que aqui o foco é Israel, que é chamada de Terra Santa, mas o Estado de Israel é um assunto, a Terra Santa já é outro assunto. Como a primeira foto, se eu vou discutir Terra Santa, não inclui, para baixo de Beersheba não tem. Eilat não está na Terra Santa. E se eu for discutir os lugares judaicos, então o Sinai é uma referência judaica, bíblica, né? Judaica, hebraica que eu posso tratar como judaica e pela corrente cultural de outros que da tradição, eu não gosto desse termo, mas o judaico-cristã é muito discutível porque quebra na Septuaginta, mas dá para dizer de uma continuação das escrituras hebraicas e depois incorporadas na tradição cristã como uma referência mítica, quando ele segue, quando a tradição cristã tem como foco o Evangelho, né? Que chamam de Novo Testamento e a parte anterior ao Antigo Testamento, que assim joga para o Antigo, porque Testamento das Escrituras Hebraicas, porque o foco é o Evangelho e a tradição cristã. Agora, o que acontece? A análise foca a inclusão de locais bíblicos, hebraicos e judaicos em rotas de peregrinações e turismo, revelando conflitos culturais e interesses geopolíticos e restringe a visitação a muitos locais, falta uma frase, muitos locais citados nas tradições bíblicas, escrituras hebraicas e judaicas. Por exemplo, no Sinai não dá para chegar. Se eu pegar o túmulo de José, onde tem uma tradição antiga que é lá, ou chegar em Hebron, ou chegar também não dá porque está em territórios geopoliticamente complicados. Mesmo, nesse paradigma, percebe-se que, apesar das contradições arqueológicas, históricas, religiosas, por que eu falo contradições? Porque tem muitas tradições religiosas que contradizem as fontes arqueológicas. Então, isso é um trabalho, como tem muito trabalho de campo, se encontra essas contradições. E de interesses e narrativas de identidades políticas e classificação de tais locais como patrimônio. Aí o que acontece? Para se criar uma identidade nacional, nós temos as identidades sagradas, nós temos as identidades sagradas, só que depois, passando, vamos para a secularização, tem o sagrado e profano do Durkheim, vamos para a secularização e para nacionalização, digamos. Um país tem a sua história. Então, agora é muito interessante porque se cria um pacote para legitimar o desenvolvimento de um país. Então, o Brasil agora está procurando antes tinha uma história como os Estados Unidos, era tudo muito heróico, os Estados Unidos autofocado, e agora tem uma desintegração. Tem pessoas indo procurar as quilombolas que não vêm de quilombolas e são mais quilombolas do que os quilombolas. Quando as quilombolas e as pessoas que chegam dessa origem precisariam de uma inclusão social que precisa ser medida. Só que agora eu não vou na parte da discriminação, quem é quilombola, quem não é quilombola, quem é judeu, quem não é judeu, porque a identidade se tornou, conforme Bauman, um assunto fluido. Agora, é um assunto muito maior do que eu vou pegar aqui no trabalho da autoidentidade e da autoidentificação e da inclusão social. Então, aí eu pego o regional, transnacional e globalização. Tem alguns trabalhos sobre isso. E as identidades víveis. A pesquisa que eu fiz foi para pegar os locais sagrados e consagrados, tem uma diferença, sagrados, tá.
judaicos em Israel, eu peguei através da literatura bíblica e rabínica e judaica a simbologia, as referências. Depois tem também, para citar a Terra Santa, tem textos e tradições de autoridades institucionais cristãs e também de textos de autoridades institucionais muçulmanas. Aqui é complicado, porque as cristãs é dividida, tem a igreja ortodoxa, tem uma Septuaginta diferente, quando analisei do que é a Septuaginta da Igreja Católica Apostólica Romana, uma prezava pela tradução, outra prezava pelo idioma, mas são as referências míticas, eu trato como mito, ou simbólicas. Aí tem pesquisas arqueológicas e históricas e as identidades construídas, culturais e políticas, né? Falar que... Agora, o que acontece? Vamos para Israel, que é o tema, né? Israel, se eu pegar o Misrad Tayarut, parte desse trabalho está em hebraico, porque foi entregue, que eu preparei para a Universidade de Bar-Ilan. Misrad Tayarut. Você pega tanto o Misrad Tayarut, que é o Ministério do Turismo de Israel, você pega a foto, o que se enxerga? Eu não estou enxergando nenhuma sinagoga. Isso é uma identidade judaica muito interessante. E todos os assuntos sociais também. Misrad Datot, o Ministério das Religiões. Muda um pouco de nome, agora é Misrad Shirutei Dat, serviços de religiosos. Mas tem sempre também, o próprio site abre em vários idiomas. Então, mostra um pluralismo cultural israelense, apesar de ser chamado Estado judeu. Mas a Constituição, não é a Constituição, são porque só da Constituinte foi sendo modificada agora. Voltando para o turismo, em 2019, 94% dos turistas, isso foi uma pesquisa feita e publicada no jornal Globos, em 16 de nove de 2020, porque com o Covid se sentiu falta do turismo. O turismo, as peregrinações, o turismo religioso movimenta uma alta economia. Então, e 94% dos turistas que saíam no aeroporto e foram pesquisados, eles estavam satisfeitos com o turismo em Israel. E a reclamação dos 6% que não estavam era principalmente o preço dos serviços, o custo, que o cheque estava alto, que tudo estava caro. Então, agora, é interessante que 54% dos turistas que visitam Israel, eles são cristãos. 26% são judeus, desse grupo que foi pesquisado. E 1,4% muçulmanos. Só que isso se entende por assuntos geopolíticos, de segurança, etc. Isso vai mudar provavelmente agora com a ligação com os Emirados Árabes, né? Então, e falou isso mesmo, está a luta lihuda dos Emirados Árabes, então provavelmente vai mudar. Em 2019, visitaram 4,55 milhão de turistas em Israel. Pensa o Brasil, esse país com a Amazônia, com tudo, o que é o turismo no Brasil? E olha o que é Israel. Então, alimenta não só o sionismo cristão americano, sustenta muitas instituições, e Israel sustenta mesmo, isso tem outros trabalhos feitos. Então, o sionismo judaico que é complexo, porque agora eu vou pegar o sionismo judaico, onde começa o sionismo nacionalista, o sionismo religioso. O sionismo também dá para fragmentar em várias correntes. Vamos ficar nos lugares turísticos, tá? Então, se percebe que o turismo em Israel, 80% visitaram Jerusalém. Você entende? Jerusalém tem o sepulcro, né? O Santo Sepulcro, que não tem referências importantes, se bem que, segundo a tradição, nada está sepultado, não tem sepulcro, porque subiu aos céus, mas tem o Santo Sepulcro, um lugar muito visitado, o Monte do Templo, o Cótel, agora tem os túneis, as escavações do Monte do Templo, que vale a pena.
Agora, olha que interessante, depois disso, 74% é Tel Aviv. Ou seja, mostra que o turismo não é todo só religioso. Gostaríamos que fosse também para tecnologia e para outros assuntos, mas também tem o Mar Morto e outros lugares, e a Galileia. A Galileia é basicamente religiosa, o turismo é basicamente religioso. Então, agora nós, em Israel, tem migrantes, peregrinos e turismo. Tem muito turismo interno religioso. As pessoas migram, vão para Jerusalém. Quem mora perto de Jerusalém, digamos até em Criat Arba, muitas vezes não vai para Jerusalém, vai pouquíssimo. Mas, chegando às festas, vai para Jerusalém. E, em outras festas, tem peregrinações para os túmulos dos sábios. Isso são túmulos judaicos, não tem a ver com os bíblicos. Então, e para os lugares bíblicos também. E depois tem também a visitação, os turistas, os migrantes de fora de Israel, que vão para Israel, muitos de comunidade, muitos que vão para Jerusalém para visitar, seria por interesse histórico, mas como o judeu é um fator de identidade, é uma migração, é uma peregrinação? Não. É turismo religioso? Não. Ele vai conhecer Israel. Depende da identidade, como se classifica esse turismo, depende da identidade do turista ou do peregrino, né? E dos interesses dele. E tem o turismo de fora não judaico, que é predominante. Professora, faltam 5 minutos, tá? Agora, falta pouco. O meu tempo. O que eu mostro agora são lugares em Jerusalém de turismo que juntam Jerusalém ao Kotel, e tem o Santo Sepulcro embaixo, o Monte do Templo e Berrai. Agora, o que acontece? Aqui tem em cima tem a divisão do Cardo e Jerusalém. O importante que eu quero mostrar são lugares conhecidos na tradição bíblica e judaica, a tradição bíblica e judaica, que são o túmulo dos patriarcas, e que o turismo israelense não indica para ir lá. Ele indica para visitar vários outros lugares em territórios seguros. O Kever Rachel, o túmulo da matriarca Raquel, que fica em Bethlehem, que foi criado todo um muro em volta, está na fotografia aqui do meio, para poder se chegar em segurança lá. A cidade de Belém se chega através de um corredor de concreto no túmulo de Raquel, que fica na borda de Bethlehem, e que quando tinha sido entregue, não tinha esse muro, foi queimado por grupos muçulmanos. E o Kever Yosef, que fica na Samária. Então, o que eu quero mostrar é que o turismo de Israel incentiva as peregrinações judaicas, ou turismo religioso judaico, para Galiléia e para túmulos que se podem visitar em segurança dentro do Estado de Israel, desfavorecendo a visita de lugares bíblicos que encontram em territórios com problemas geopolíticos. E uma solução, terminando a conclusão, seria transformar esses lugares de patrimônio universal da humanidade e se tentar uma segurança para se visitar eles. Mas isso é um trabalho muito mais complexo, porque tem um contexto geopolítico. Então, e é isso. Terminou o meu tempo, não? Por favor, entra Espera aí. Coordenador? Professora, e até agora a Maria Alice não apareceu mesmo. Acho que ela não vem para essa mesa. Então, eu falei muito sucinto, espero que com tantos temas, todos tivemos muitos temas, o
Lucas está de parabéns que ele conseguiu sintetizar essa migração da Amazônia, não era só a Amazônia, da Amazônia e Marrocos, e os problemas do campo. Agora eu sugiro entrar para perguntas. De repente, como temos poucas pessoas, eu estou tentando acertar, estou com um pequeno problema com o meu, para ver todo mundo aqui. Eu não quero mais share, eu quero tirar o share. Eu acho que na parte superior do monitor, professora, tem uma opção em vermelhinho. Stop sharing. Tem. Oh, ótimo, muito obrigada. Isso precisa de coordenador de mesa, é bom. Eu sugiro que, como nós somos poucos, de repente, acionar o microfone de todo mundo e a pessoa que vai falar levanta a mão e aí fala. Porque somos poucos. Quem está agora disponível? Estamos eu, o professor Flávio Limonsi, o Lucas, e a Annelise, ela está desativada a câmera e microfone. Mas eu estou aqui, professora. Ótimo. Estava sentindo tua falta. Não, estou aqui. O trabalho na Argentina é muito interessante. Então, no Brasil, tiveram os russos também que chegaram e foram para Buenos Aires. Tem um escape da Europa. As migrações são diferentes, mas para as Américas, que batem em datas parecidas. Nos Estados Unidos, muito maior, porque já era um centro, mas os russos que chegaram também nos Estados Unidos, com as referências da Primeira Guerra Mundial e anterior, né? Anterior a isso, que chegaram no Brasil, nos crônicas do Barão Hirsch, nos Estados Unidos e na Argentina, em proporções diferentes, mas tem assuntos em comum aqui, por isso que estamos todos numa mesa que junta migrações. Então, quem teria perguntas antes para o Lucas? Annelise, você tem pergunta para o Lucas? Não, só queria dizer que é um trabalho muito interessante mesmo, né? Essa questão também dos tribunais, que é um tema que me interessa, e pensar, só sentir falta, talvez, Lucas, de você ter retomado o título do seu trabalho, assim, né? Falar um pouco, tentar aprofundar um pouco essa questão de para que serve um brasileiro, né? Nesse sentido dessas questões não só de trânsitos, né? Mas de identidade, de nacionalidade, de cidadania, de como é que isso é lido, e se você acha que existe alguma possibilidade dessas questões serem reproduzidas hoje de alguma forma. Fiquei pensando aqui em questões de xenofobia, pensando em migrações, em trânsitos de pessoas, se você acha que essas questões poderiam acontecer ainda hoje, não só com brasileiros em outros territórios, não só no campo do judaísmo, mas de como é que esse estrangeirismo é lido, né? Como é que essa cidadania estrangeira, ou essa identificação cultural, ou esse acionar uma categoria de uma identificação cultural com uma outra nação, pode ser lida contemporaneamente. Mas obrigada. Achei muito interessante todos os trabalhos. Lucas, vamos fazer a hora. O Lucas responde. Aí tem o professor Francisco Moreno, que gostaria de fazer algumas perguntas. Eu ia dar prioridade para o professor Flávio Limonsi, que está na mesa. Então, vamos ver. O Lucas responde, o professor Flávio Limonsi pode fazer perguntas, e, em seguida, o professor Francisco Moreno, que ele escreveu, que quer fazer perguntas, eu peço, por favor, Luciano, de colocar ele, que ele possa também... Tem possibilidade. Beleza, eu habilito aqui o áudio para ele. E acrescentar ele, para ele poder aparecer para fazer as perguntas, ou ele vai ter que mandar por escrito? Eu acho que vai dar simplesmente para ouvi-lo, mas dá para ouvir a pergunta. Sim, então, se der para ouvir a pergunta, ótimo. Então, vamos ver o professor Flávio Limonsi, se tem alguma pergunta para o Lucas. Eu queria fazer, na verdade, uma sugestão, né? Primeiro, dizer que eu gostei muito do seu trabalho, Lucas, achei muito interessante. E o que eu ia sugerir é que você incorporasse, na medida do possível, a sua discussão, a discussão da extraterritorialidade jurídica, né? Porque é isso que está em jogo aí no caso do Marrocos, né?
os diferentes cônsules dos diferentes países, né, agindo diretamente sobre os seus cidadãos, né? Isso é uma prática comum no século XIX, inclusive no Brasil, né? Quando a família portuguesa veio para cá, os ingleses também tinham, a partir de 1810, se não me engano, né? Os ingleses também tinham direito de extraterritorialidade, na China também, os tratados desiguais. Esse princípio da extraterritorialidade, que está presente no Marrocos, tem a ver, eu acho, com a construção dos estados, das soberanias dos estados, dos monopólios dos estados. Então, se você incorporasse essa discussão ao seu trabalho, eu acho que seria super interessante e enriqueceria, eu acho que adensaria, né, a sua reflexão. Era só isso, era uma sugestão. Agora, se der para colocar o professor Francisco Moreno, para ele perguntar para o Lucas, ou o que ele quiser perguntar, se der para... Acabei de habilitar. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos. Oi, tudo bem? Não, é o seguinte, bom, achei a mesa muito interessante, realmente eu entrei errado na hora, né? Entrei antes e saí ganhando, porque eu assisti uma mesa bastante legal, bastante interessante. Eu gostaria de levantar uma questão para o professor Flávio, que é a seguinte, o senhor falou muito na questão do sionismo, né? Mas assim, citando aquele pesquisador, mas a data que o senhor traz, que era mais ou menos a época da Primeira Guerra Mundial, né? E até os anos 40, na verdade, a presença do sionismo nos Estados Unidos ele era uma força política minoritária. Os Estados Unidos tinham entre os judeus americanos correntes políticas muito mais fortes e significativas. Tinha o Bund, tinha os judeus comunistas, tinha uma grande corrente anarquista, né? E do ponto de vista religioso, inclusive, tinha a questão da reforma. O judaísmo reformista prosperou muito na América, muito mais do que na Alemanha, por exemplo. E o judaísmo reformista era frontalmente antisionista até pelo menos os anos 30. Então, depois, obviamente, com a oportunidade da guerra, a ascensão do nazismo, e, claro, depois da Shoah e tudo mais, obviamente, houve uma inversão nesse processo e, obviamente, existe uma hegemonia política do sionismo como sendo o único movimento político judaico que sobreviveu, né? Na verdade, porque Bund e outras correntes políticas foram exterminadas. O que me preocupa é uma narrativa sionista, não, eu sou sionista, mas é uma narrativa sionista se apropriar do passado e negar a existência dessas outras correntes que foram muito importantes. E talvez para a gente entender o judaísmo americano é mais interessante a gente conhecer essas correntes que estão hoje esquecidas, né, do que provavelmente a corrente sionista que, a meu ver, na história do judaísmo americano, principalmente na primeira metade do século XX, ela é bastante marginal, né? Não há um pensador sionista importante nos Estados Unidos, né? A imigração, a aliada de judeus americanos para a Palestina era muito pequena, né? Era quase insignificante. O sionismo estava sentado na Europa. Mesmo na Europa, o sionismo enfrenta problemas de hegemonia. A primeira eleição que o movimento sionista ganha na Polônia, em 1938, na última eleição que houve na Polônia para o Parlamento Europeu, é a primeira vez que um partido sionista consegue maioria entre os votos dos judeus. As forças predominantemente políticas do mundo judaico, até os anos 20 e 30, não eram sionistas, eram até anti-sionistas, inclusive. Então, eu gostaria de sua reflexão, só fala a respeito desse assunto. A outra questão que eu tinha falado, não é uma questão para a Daniela, você fala em territórios politicamente complicados, você está falando de autoridade palestina, né? Futuro Estado palestino, e autoridade, lugares geopoliticamente complicados. Eles não são complicados, eles estão em transição para um status que vai ser ou vão permanecer eternamente na autoridade palestina ou vão se tornar um Estado palestino independente, ou eles vão ter lugares de peregrinação judaica, você vai ter que ter passaporte para chegar lá, como se chega às tumbas de justos no Marrocos. Paciência. É isso, obrigado. Sim. Territórios geopolíticos, vou responder, territórios geopoliticamente complicados não é só o que está dentro da autoridade palestina, é o que aqueles que estão em regiões que estão sendo negociadas também. Aqui que está uma temática. E por isso que no final eu falo reconhecer os marcos, os lugares religiosos de todos, como patrimônio universal da humanidade, para que
independente do país, seja mantido aquela referência histórica religiosa dos outros. Mas isso é um assunto bem complicado, porque no momento que no Marrocos se visita, tem o rei que está acima das autoridades religiosas. Na maioria dos países muçulmanos se verifica no começo da Constituição, da Constituinte, tem um artigo, como da Palestina, o artigo 4, que nenhuma lei constitucional se prevalece sobre a Sharia. Então, eu diria sobre um diálogo das migrações, assim como o brasileiro marroquino no Marrocos apelou para os seus direitos através do cônsul. Então, as migrações e o fator econômico faça pressão, de uma maneira ou outra, que a visitação a tais lugares possa ser mantida. Então, precisa ter um diálogo, assim como na reformulação de fronteiras, também na passagem dos cidadãos para a segurança. Mas geopoliticamente complicados, porque o túmulo de Raquel teria que ficar ele está bem no limite entre de Bethlehem, e tanto faz se fica dentro ou fora, mas teria que ser um lugar respeitado como um patrimônio universal, que possa ser visitado com autoridades palestinas cuidando, ou com independente, e não ser transformado. Uma parte, são as contradições das tradições e da incorporação dos conceitos nacionais. Então, por isso que eu mostrei nesse trabalho não só o problema da migração, o problema geopolítico de migrações e peregrinações. Se pode ver o túmulo de Samuel, que eu não me estendi, que tem toda uma escavação arqueológica nas redondezas, tem uma mesquita enorme em cima, porque o Islã se apropria de todos os lugares santos, sagrados de outras religiões e consagra com a religião deles, fazendo uma mesquita. E agora a identidade desse local, independente da política, é uma identidade que eu considero exemplar como patrimônio universal da humanidade, porque embaixo tem um lugar onde os judeus rezam, tem a grande mesquita, em cima se vê toda a parte geográfica, e tem a pesquisa arqueológica, e tem um bar muçulmano lá dentro que vende os produtos dele desde sempre. Eu descobri que ele não é israelense e está em Israel. Quando um ortodoxo falou alguma coisa sobre vacina de Covid, agora, em junho, e ele não tinha culpado Colim, mas conseguiu. Então, tem várias coisas que se embaraçam aqui nas identidades culturais e migrações e lugares. Então, eu tentei trazer toda essa problemática acima de só os limites e conflitos, as contradições e os conflitos políticos. Então, agradeço o comentário, professor Moreno, e eu anoto para ser mais clara nisso, no momento que eu for escrever algum papel. Sim, agora vamos ver. Alguém tem perguntas para a senhora Annelise? Fiz uma pergunta para o Flávio, fiz uma pergunta para o professor Flávio. Sim? Eu fiz uma pergunta para ele. Tá certo. Muito obrigada. Professor Flávio. Francisco, agradeço a sua pergunta. Para precisar um pouquinho melhor essa cronologia também, que não deu tempo, né, naqueles minutos iniciais. Deixa eu só esperar passar aqui o helicóptero. Eu moro do lado do Palácio Guanabara. Então, aqui, a minha casa, toda hora tem helicópteros passando por cima, muitas vezes porque alguém está sendo preso, né? Não sei se é o caso agora, mas seja como for. Francisco, você tem razão. Eu estava pegando aqui um dado. Em 1915, a Federation of American Zionists tinha só 12 mil filiados. Quer dizer, o sionismo, no início do século XIX, no início do século XX, era uma corrente política, vamos dizer assim, muito minoritária nos Estados Unidos, principalmente pelo fato de que as grandes lideranças da comunidade judaica, naquele momento, ainda eram judeus de origem alemã, e, portanto, ligados à reforma,
E a preocupação deles, desses judeus, que eram as grandes lideranças da comunidade judaica, a preocupação deles eram, em primeiro lugar, acusações de dupla lealdade, né? Eles tinham o projeto de se tornarem americanos, e qualquer associação com o sionismo podia ser interpretado como uma dupla lealdade, né? Que era uma acusação muito forte contra os católicos, por exemplo. Os católicos eram considerados papistas, né? A quem eles eram leais? Aos Estados Unidos ou ao Papa? Então, os judeus de origem alemã, os judeus americanos de origem alemã, tinham essa preocupação, né? De rejeitar essas acusações de dupla lealdade que recaíam sobre os imigrantes católicos, italianos, poloneses, húngaros, e etc. E, por outro lado, a própria reforma, na qual os judeus de origem alemã eram ligados, né? A própria reforma tinha estabelecido na sua plataforma de 1885 que os judeus eles eram um grupo religioso americano. Quer dizer, a galuta, essa ideia de diáspora, que era central para o pensamento judaico, a reforma ela se distancia dessa noção de diáspora e eles diziam, nós nos Estados Unidos não estamos na galuta, não estamos na diáspora. Os Estados Unidos é o nosso país. Portanto, nós não temos nenhuma pretensão ao restabelecimento do Estado, de um Estado, de uma autoridade, pelo menos, judaica na Palestina. Não. Nós somos um grupo religioso, como diversos grupos religiosos que existem nos Estados Unidos, e, portanto, nós somos americanos. Mais um grupo dentro desse universo plural religioso nos Estados Unidos. E os reformistas, na reforma, você tem razão, Francisco, ela é até hoje o maior grupo, a maior confissão, vamos dizer assim, religiosa judaica dentro dos Estados Unidos. O sionismo nos Estados Unidos ele começou a ganhar corpo, vamos dizer assim. Claro que isso se consolida nos anos 30 e anos 40, mas ele começa a ganhar corpo com a imigração de judeus do leste europeu. Muitos deles são comunistas, são anarquistas, socialistas, mas há um grupo entre eles também que começa a se organizar em torno do sionismo. Mas um elemento que foi muito importante nessa consolidação do sionismo nos Estados Unidos foi vamos dizer assim, a conversão ao sionismo, vamos dizer assim, do Louis Brandeis. O Louis Brandeis ele era um advogado muito importante nos Estados Unidos. Ele foi indicado para a Suprema Corte pelo Wilson, se não me engano, em 1918. Foi, né, se não me engano, o Cardoso foi o primeiro juiz judeu da Suprema Corte, o Brandeis foi o segundo. Ele era um advogado muito importante, de origem também da Europa Central, dessa formação cultural alemã. Mas o Karen, justamente, ele traz o Brandeis para o sionismo. O Brandeis se torna o grande líder sionista americano já em 1915, também associado a essa tradição liberal americana. E, com isso, quando o Brandeis, que era um grande nome do establishment judaico-alemão, de origem alemã, né, da Europa Central, quando ele se assume sionista, ele começa a quebrar as barreiras do sionismo entre os grupos americanos judaicos mais resistentes. Ele começa um pouco a legitimar o sionismo através desse questionamento da dupla lealdade. Porque o sionismo do Brandeis ele tem essa marca do Kallen. Ele diz o seguinte, para nós sermos americanos, nós vamos ser melhores americanos se nós formos também sionistas. Porque o sionismo americano que se consolida a partir de então é o sionismo que rejeita a ideia de galuta, é o sionismo que rejeita a ideia de exílio, né? Os judeus da Europa, esses sim podem estar no exílio. Nós, nos Estados Unidos, não estamos, né? E o que se conforma a partir de então, que eu tentei colocar aqui, né, é essa ideia de que os judeus americanos, os sionistas americanos, eles têm esse papel de serem empresários, né, de serem aqueles que vão apoiar a migração de outros judeus da Europa para a Palestina, não deles próprios. Eles vão permanecer nos Estados Unidos. Mas, mais do que isso, né,
o projeto deles para a Palestina, e aí eu vou recorrer a uma figura muito interessante de um rapaz que fez uma dissertação de doutorado muito legal na UF, sobre o sionismo nos Estados Unidos. O que eles desejavam fazer, esse sionismo americano, era uma pequena América no Oriente, né? Era um país liberal, progressista, reformista, nos moldes do liberalismo americano, né? Então, essa marca do sionismo americano, associado a essa pequena América no Oriente, é isso que entra em crise a partir de 77. Mas você tem razão, no sentido de que o sionismo ele só ganha impulso realmente nos Estados Unidos a partir das décadas de 30 e 40, com a ascensão do Hitler, depois, na Segunda Guerra, o Holocausto, né? E no pós-guerra isso se organiza de fato, né? Até então, havia muitas correntes socialistas, anarquistas, socialistas, havia o Bund nos Estados Unidos também, né? Havia outras correntes. Essa pluralidade, ela se erode também, né, com a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil também, né? A comunidade judaica ela era muito mais plural até os anos 30 e 40, depois também o sionismo se torna a corrente política hegemônica, mas tanto lá como cá, mas principalmente lá talvez, o sionismo ele é muito mais diverso, né? Ele é muito mais plural, e muitas correntes que estão em conflito umas com as outras, ainda hoje, né? Era isso. Obrigado, Francisco. Não sei se eu respondi, mas é isso. Isso. Sim, Agora, obrigado. o Lucas, eu peço para que o Lucas fale que ele queria acrescentar o que foi dito sobre ele. Então, Lucas, se puder em 5 minutos, porque depois, se a Annelise quiser falar alguma coisa... Tudo bem. Então, Agradeço, professora Daniela. Obrigado pela oportunidade. Eu só pedi porque foi feito comentário sobre a minha apresentação. Sim. Eu queria aproveitar, não pode deixar passar os agradecimentos, agradecer pelas considerações. A nossa pesquisa tem alguns anos e a gente acaba indo do 8 ao 80, ou a gente acaba se empolgando muito e aí perde a noção do tempo e aprofundando mais do que é necessário, ou a gente se contém demais para caber no tempo e acaba necessariamente renunciando a alguns pontos importantes, né? É claro que isso faz parte do jogo que a gente está jogando, né? Sobre a consideração em relação ao estrangeirismo, né? O título que eu coloquei é a frase tirada aí dos autos do processo de reclamação feito pelo Marco Sabá, né? Quando ele chega para o juiz local e diz que ele é um brasileiro e precisa fazer o comércio, por ser brasileiro esperava ele mais direito do que os outros, né? E aí ele vai ouvir essa frase: de que serve um brasileiro? Já pode fazer as viagens comerciais que você tem à vontade, porque não vai conseguir nada de volta, né? Não vai conseguir aquilo que ele estava reclamando que tinha sido apreendido dele, né? Então, a princípio, né, essa frase dita por um juiz muçulmano, especificamente pelo fato de ser brasileiro, parece um ataque a essa apresentação de nacionalidade. Mas como a complexificação do nosso objeto nos leva a perceber, é que a identidade brasileira ali, assim como outras identidades, como inglês, francês, espanhol, era apresentada no tribunal como um recurso oriundo das interferências coloniais sobre o Marrocos, né, que já estava acontecendo. Então, essa dificuldade que o Marco Sabá vai encontrar, inicialmente pela sua condição, né, de judeu-marroquino, e depois essa reprimenda por se apresentar como brasileiro, na verdade, a gente compreende, pelo menos assim, né, de que seria algo mal visto pelos nacionais, né, pelos marroquinos em si. O Mohamed Kembib vai falar que vai surgir um adjetivo que é consularizado no Marrocos. A ideia de que se você se consularizar, se você obter essa proteção, você consegue uma mobilidade social, você consegue ascender socialmente. Era uma ascensão social que os judeus marroquinos conseguiam, mas que os outros comerciantes muçulmanos marroquinos, ou amazigh, né, que é o termo atual para berbere, também não conseguiam. Então, era uma facilidade, entre muitas aspas, né? Era um benefício que essa comunidade judaica tinha, que também gerava certos ressentimentos nas autoridades locais.
como se eles se tornassem, e talvez em alguns momentos tenham realmente se tornado, né, o termo comercial, sócios dessa interferência colonial que vem ali especialmente da Europa para o Marrocos. Então, essa complexificação do contexto, né, que acaba dificultando a gente de entender isso como uma espécie de xenofobia em relação ao brasileiro, mas talvez uma forma de reação a essas interferências estrangeiras que estavam, nesse ponto, beneficiando, ou aparentemente beneficiando, alguns desses comerciantes que usavam a consularização nas questões cotidianas. O professor Flávio considerou também, e aí dentro disso inclui, né, a questão da extraterritorialidade, que era algo comum, inclusive, no contexto do Império Otomano, na época, né? E outras passagens neocoloniais ao longo do Hemisfério Sul, mas a especificidade desse caso, né, que nos chama a atenção e que a gente precisa desenvolver, claro, com outras fontes, né, é o fato desses cidadãos terem nascido no Marrocos, né? Eles estavam sob esta territorialidade, mas eles não eram agentes franceses, né? Eles não eram vindos do Império para lá. Eles eram um vizinho que, né, foi nascido e criado e, de repente, ele diz que eu sou mais do que você, porque agora eu também sou francês, também sou brasileiro. E aí esse poder do Brasil vai estar sempre em questionamento, porque a cidadania brasileira ela não está ali do mesmo jeito como foi conseguida a cidadania francesa ou inglesa. O Brasil não tinha pretensões coloniais no Marrocos, tá? Então, você tem casos em que os Estados Unidos chegou a mandar um navio de guerra para proteger a sua comunidade ali naquele local. Um outro caso nosso, Saul Ben-Shaya, né, que era também um judeu naturalizado brasileiro, ele pede para o Brasil mandar um navio de guerra para lá para defender os interesses dele que tinha sido preso injustamente. E a resposta que ele recebe do Itamaraty é: não temos verba para isso, né? Estamos cortando os gastos. Então, você tem uma série de complexidades dessa pesquisa, nesse nosso objeto, que é comum aos objetos de pesquisa que lidam com migração, comunidade judaica, né? As muitas camadas da identidade e as fraturas em que essa comunidade está sempre encontrando na formação dos estados, né? Especialmente nesse período do século XIX, que acabam, às vezes, até dificultam em alguns pontos, mas também nos encorajam, nos motivam e aguçam a curiosidade para aprofundar nessa pesquisa. Então, por isso, também agradeço as considerações e a professora Daniela a oportunidade de poder também agradecendo a vocês. Obrigado. Sim. Eu podia fazer só uma pergunta para a Annelise e um comentário também? Posso? A Annelise quer falar alguma coisa? Ela entrou e depois volta o Flávio, tudo bem? Annelise? Não, professora, eu só estava aguardando mesmo para ver se havia alguma questão. A minha questão para o Lucas já foi respondida. Obrigada, Lucas. E professor Flávio tem alguma consideração a fazer? Posso responder se for possível. Obrigada, Annelise. Agora, o professor Flávio. É o seguinte, Annelise, assim, ao contrário de várias cidades, você é de Porto Alegre, né? Pelo que eu entendi. Eu fiz meu doutorado na Federal do Rio Grande do Sul e na Federal do Rio de Janeiro com mobilidade, mas eu estava morando em Brasília e eu moro em São Paulo atualmente. Bom, mas São Paulo tem o Bom Retiro, né? Porto Alegre também tem lá o Bonfim. Né? Buenos Aires tem o Once, né? O Rio de Janeiro não tem um bairro, vamos dizer assim, um lugar de memória, porque a Praça 11 aqui foi derrubada pela abertura da praça da Avenida Presidente Vargas. Mas, que eu saiba, o Rio de Janeiro é a única cidade, posso estar errado, mas é a única cidade que tem um cemitério de polacas. Em torno dela, em torno desse cemitério e da associação, né, que organizou e mantém esse cemitério, existe toda uma discussão e um silenciamento também em torno disso, né? Eu me lembro quando a Beatriz Kushnir lançou o livro dela, O Baile de Máscaras, houve uma polêmica muito grande, né? Então, eu queria saber, e por outro lado, a presença das polacas em Buenos Aires foi muito mais forte do que aqui no Rio, né? Inclusive a presença numérica, né, das Migdal e da prostituição judaica. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, como é que se dá
essa questão em Buenos Aires, na Argentina, né? E só para fazer um comentário para a Daniela também, Sim. você estava trabalhando com turismo, né? Um dado interessante que em 2019, assim, os judeus americanos, eles são basicamente, como disse lá o Milton Himmelfarb, eles ganham quando episcopais, ou seja, eles são basicamente de classe média, né? E, no entanto, em 2019, 60% dos judeus norte-americanos nunca foram a Israel. Quer dizer, 40% já foram, e a presença, então, muito grande de judeus americanos em Israel como turistas, provavelmente são os mesmos que voltam, né, ao longo dos anos, porque 60% deles nunca foram, né? E isso eu acho que... Interessante. Se puder me passar esse dado escrito, é muito interessante, porque tem esses peregrinos de sempre e os que estão ligados, mas isso eu gostaria de encontrar a bibliografia, os dados. Tá, vou te passar, então. Vou passar direto assim. Mas... Isso cruza um pouco com isso que você falou, né, que 54% dos turistas em Israel são cristãos, né? Provavelmente a maioria esmagadora dos turistas americanos e certamente brasileiros que vão a Israel fazem o turismo evangélico, né? Era isso, obrigado. Não, tem Roma, Jerusalém, então evangélico. Tem aquele católico com as agências de turismo que fazem romarias, Roma e Jerusalém. Tem os evangélicos que aí fazem uma pesquisa mais também bíblica, judaica. Mas interessante, se puder me passar a bibliografia desses dados, eu agradeço. Professora, temos 2 minutos para encerrar a mesa. Elise, se você puder rapidamente comentar um pouquinho. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível, Flávio. Obrigada pela questão. Minha tese é sobre elas, né? Então, o nome da minha tese é Entre Memórias, Silêncios e Resistências, e por isso mesmo fiz campo no Rio de Janeiro e em Buenos Aires. Em Buenos Aires, o cemitério das polacas está desativado, ele fica em Avellaneda, ele foi depredado, enfim, está lá esperando que alguém restaure. Em algum momento a comunidade judaica não quer chegar muito perto. Eu estive numa live ontem com o Alex Levi-Heller falando sobre o filme dele, Jovens Polacas, baseado no livro da Esther Largman. O cemitério de Inhaúma foi tombado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e infelizmente é isso, né? As memórias tanto da sinagoga delas, quanto de outros espaços, também de imigração judaica, porque a Praça 11 era um bairro de imigrantes, né? A paisagem estrangeira, como a Fania Friedman muito bem coloca, enfim, quando o Pereira Passos começa a transformar o centro da cidade, nasce a cidade nova, a gente perdeu essas memórias. Mas tem muita coisa interessante, enfim, minha tese é sobre elas, poderia ficar falando infinitamente aqui, mas é interessante, sim, a presença delas na Argentina. Elas chegaram a ser 30 mil mulheres, né? Judias levadas para fins de exploração sexual para a Argentina, para as Américas como um todo, né? Há algumas marcas em Nova York, existem resquícios de uma antiga sinagoga que elas também construíram lá, mas é um tema bem interessante. Obrigada. Você pode procurar minha tese, se interessar, professor, que é sobre isso, enfim. Mas obrigada. Vou procurar, sim. Obrigado. Terminou, né? Elise, o cemitério de Cubatão. Depois eu vou falar com você no fora, porque é muito interessante o que você trata. Desculpa que eu atropelei você um pouco na hora, desculpa, tá?